Olá, estou aqui, conforme prometido, para continuar o nosso curso de ética da Polícia Militar. Paramos anteriormente no artigo 18, vamos continuar no artigo 19. Ao policial militar da ativa é vedado exercer atividade de segurança particular, comerciar ou tomar parte na administração ou gerência de sociedade, ou dela ser sócio ou participar, ainda que indiretamente, exceto como acionista ou cotista em sociedade anônima ou limitada. Bem, a primeira parte desse artigo fala sobre o famoso bico, né? Bico de segurança. Apesar de acontecer muito, de muitos policiais exercerem esses bicos de segurança, de festa e tudo, o Código de Ética proíbe, certo? Não é permitido, é vedado fazer esse tipo de segurança particular. Bem como tomar parte, né? Ainda que gerente, na administração direta de empresas, né? Não pode ser sócio, né? A única exceção é se você for acionista ou cotista em sociedade anônima ou limitada. Parágrafo 1º. Compete aos comandantes fiscalizar os subordinados que apresentarem sinais exteriores de riqueza incompatíveis com a remuneração do respectivo cargo, fazendo-os comprovar a origem de seus bens mediante instauração de procedimento administrativo, observada a legislação específica. Bem, fazendo aqui uma rápida explicação desse parágrafo, se você é um servidor público, policial militar, soldado, né? Sempre foi trabalhar na sua motinha, no seu carrinho, de repente, de uma hora para outra, você chega lá numa Ferrari, né? Um Porsche. Aí, obviamente, que é um sinal de riqueza incompatível com o salário que você recebe, né? E nesses casos é dever dos comandantes fazer essa fiscalização, correto? Aí como é que ele faz essa comprovação? O próprio artigo 1º diz, né? Ele obriga o policial a comprovar a origem dos bens, né, que o fizeram adquirir esse veículo, correto? Isso existe porque, infelizmente, a gente sabe, a gente ouve falar na imprensa de policiais que estão envolvidos com crime organizado, com o tráfico de drogas, né? Que movimentam muito dinheiro. Tem policiais que, infelizmente, já foram presos fazendo parte de grupos criminosos que fazem assalto a banco, não é? Então, é para isso que existe este parágrafo 1º, que é para identificar um sinal de riqueza que é incompatível com o salário e, obviamente, que deve ser fiscalizado, né? O parágrafo 2º diz o seguinte: os policiais militares da reserva remunerada, quando convocados para o serviço ativo, ficam submetidos à legislação pertinente à situação de atividade na corporação. Bom, mais uma vez está falando aqui dos policiais, né, que se aposentaram, que já foram para a reserva. Aí, quando convocados, né, eles ficam submetidos à mesma legislação que o pessoal da ativa estão. Já foi falado isso em outros artigos ou parágrafos anteriores, nas aulas anteriores, e está só reforçando, né? Mais uma vez dizendo que este código se aplica tanto a quem está na ativa ou na inatividade. Artigo 20. No ato da inclusão, o policial militar apresentará declaração de bens e valores que constituem seu patrimônio, repetindo-se esse ato anualmente como medida de transparência
da aplicação do erário. Ou seja, o caso lá do policial que de uma hora para outra chega no quartel num carro importado, carro de altíssimo valor, como é que os comandantes vão fazer essa comparação? Qual é a base que eles vão ter? É essa declaração de bens, né? Se o cidadão, antes de entrar na polícia, ele declarou que é milionário, apesar de isso dificilmente acontecer na prática, uma pessoa que é milionária não vai querer ser policial, mas, hipoteticamente falando, né, se na sua declaração de bens ele declarou que é rico, que é milionário, então, se ele chegar no carrão lá no quartel, ninguém vai ter motivo para desconfiar dele, né? É por isso que existe essa declaração de bens, que é para que a unidade militar tenha por base, né, que possa se fazer essa comparação. Parágrafo único. A declaração anual acima referida poderá ser substituída pela entrega à administração policial militar de cópia da declaração anual do imposto de renda de pessoa física. É bem mais simples, né, pessoal? Em vez de você ter que fazer uma declaração, né, escrever e tal, você só manda uma cópia da sua declaração do imposto de renda, que está tudo resolvido. Artigo 21. Todo cidadão, após ingressar na Polícia Militar mediante concurso público, ao término do curso de formação, prestará compromisso de honra, no qual afirmará a sua aceitação consciente das obrigações e dos deveres policiais militares e manifestará a sua firme disposição de bem cumpri-los. Mais na frente nós vamos falar sobre exatamente qual é esse compromisso. É uma solenidade pública no qual o policial militar ele prestará esse compromisso. Artigo 22. O compromisso a que se refere o artigo anterior terá caráter solene e será prestado na presença de tropa, tão logo o policial militar tenha adquirido o grau de instrução compatível com os seus deveres como integrante da Polícia Militar, conforme os seguintes dizeres. O policial militar terminou o curso de formação, né? Conseguiu aprovação em todas as matérias, né? Foi aprovado, está apto a exercer os seus deveres como policial militar, né? Será agendado um desfile militar público, né? Na presença de várias autoridades, inclusive o quartel convida o prefeito, o comandante-geral. É um desfile muito bonito que deve ser feito e é durante esse desfile que você vai prestar esse compromisso de honra. E o próprio Código de Ética, ele estipula exatamente qual é esse juramento. Vamos ver agora. Ao ingressar na Polícia Militar do Pará, prometo regular minha conduta pelos preceitos da moral, cumprir rigorosamente as ordens das autoridades a que estiver subordinado e dedicar-me inteiramente ao serviço policial militar, à preservação da ordem pública e à segurança da comunidade, mesmo com o risco da própria vida. Isso é feito em coro, né? Todos os formandos falam ao mesmo tempo, né? Esse compromisso ele é exigido por lei, conforme vocês viram nos artigos anteriores. Isso aqui é necessário. Parágrafo 1º. O compromisso do aspirante a oficial é prestado na solenidade de conclusão do curso de formação de oficiais, de acordo com o cerimonial previsto no regulamento do estabelecimento de ensino e terá os seguintes dizeres. O parágrafo anterior, o artigo anterior, esses dizeres que foram ditos são para os praças, apesar de não estar de forma expressa, mas são os praças, não é?
O praça concluiu o seu curso de formação de praças, em solenidade pública, em desfile militar, ele vai prestar esse compromisso. O aspirante é a mesma coisa, ele terminou o curso de oficial com êxito, né? Logrou aprovação em todos os requisitos curriculares do curso, ele também, né, na sua solenidade de conclusão, ele prestará o seu compromisso, que é praticamente idêntico ao compromisso anterior. Muda apenas a parte inicial, que é, ao ser declarado aspirante a oficial da Polícia Militar do Pará, prometo regular minha conduta e por aí vai. É idêntico ao anterior, só muda o início, né? Lá no compromisso do praça tá que ao ingressar na Polícia Militar, aqui tá ao ser declarado aspirante a oficial da Polícia Militar do Pará. A única mudança é essa. Parágrafo 2º. O compromisso do oficial promovido ao primeiro posto é prestado em solenidade, de acordo com o cerimonial previsto em legislação específica e terá os seguintes dizeres, né? O aspirante, ele declara, ele presta aquele compromisso do parágrafo anterior, né? A partir daí, ele vai exercer o aspirantado por 6 meses e, em seguida, será promovido ao primeiro posto de oficial, que é segundo tenente, né? E em solenidade, né, no dia da sua promoção, ele prestará os seguintes dizeres: perante a bandeira do Brasil e pela minha honra, prometo cumprir os deveres de oficial da Polícia Militar do Pará e dedicar-me inteiramente ao seu serviço. É bem mais simples, é bem mais rápido de se fazer. Artigo 23. A violação dos deveres éticos dos policiais militares acarretará responsabilidade administrativa independente da penal e da civil. Eu já comentei sobre isso nas aulas anteriores e é muito comum uma transgressão policial militar também ser um crime, né, ou gerar um dano civil a alguém. E independente de qualquer coisa, o policial militar ele responde nas 3 esferas, tanto administrativa, quanto penal, quanto civil. Parágrafo único. A violação dos preceitos da ética policial militar é tão mais grave quanto mais elevado for o grau hierárquico de quem a cometer. Bom, o que quer dizer aqui? Quer dizer que quanto mais elevado o militar estiver na hierarquia da PM, mais grave é considerado a sua transgressão. Correto? Exige-se, por exemplo, de um coronel da Polícia Militar a mais alta e ilibada conduta, né? A um coronel é esperado que ele seja o espelho da tropa, ele seja um exemplo, né? Os oficiais em geral, um sargento, um soldado. O soldado transgride, mas se essa mesma transgressão for de um sargento, for de um oficial, é mais grave. Quanto mais elevado for a hierarquia, mais grave é considerada essa transgressão. Artigo 24. São proibidas quaisquer manifestações coletivas sobre atos de superiores, de caráter reivindicatório e ou de cunho político partidário, sujeitando-se às manifestações de caráter individual aos preceitos deste Código. O artigo 24 ele fala o quê? Manifestações coletivas são terminantemente proibidas, né? Sobre atos de superiores de caráter reivindicatório ou de cunho político partidário. Manifestações coletivas desses 3 tipos são proibidas. Não pode ser feita por militar. Já as manifestações de caráter individual
se analisa caso a caso, tomando por base os preceitos deste código. Se não ferir o código, tá tranquilo, né? Tô falando das manifestações de caráter individual. Eu coloquei em negrito aqui justamente para fazer essa separação. Manifestações coletivas, proibidas. Manifestações individuais, tem que verificar caso a caso para não ferir os preceitos do Código. Artigo 25. A competência para aplicar as prescrições contidas neste Código é conferida à função observada a hierarquia. Artigo 26. O governador do Estado é competente para aplicar todas as sanções disciplinares previstas neste Código aos policiais militares ativos e inativos, cabendo às demais autoridades as seguintes competências. Vocês devem lembrar, nas aulas anteriores eu falei sobre a questão da hierarquia, né? Que ela vai até o governador. O governador, ele faz parte da hierarquia da Polícia Militar. Ele é o comandante em chefe da Polícia Militar do Pará, do Corpo de Bombeiros Militar. Termina nele. E ele, sendo o comandante supremo da corporação, obviamente que ele tem os poderes para aplicar punições a todos, né? Do soldado ao coronel. Ele fica aplicando punição a soldado, a sargento, né, a capitão? Não, porque ele delega essas funções, né? Ele não vai ficar... Se o governador ficar tendo que assinar punições de soldado, sargento, capitão, ele não ia fazer outra coisa, que é o que mais tem na Polícia Militar, são esses procedimentos. Mas em termos de discricionariedade, ele pode, né? Ele pode sim, caso queira. Inciso 1. Ao comandante-geral compete todas as sanções disciplinares a policiais militares ativos e inativos, exceto ao chefe da Casa Militar da Governadoria e seus comandados, até os limites máximos previstos neste Código, excluindo-se a demissão e a reforma administrativa disciplinar de oficiais. Aí você vê que o comandante-geral, ele já não pode tudo, né? Já não pode aplicar qualquer tipo de punição. Só quem pode aplicar tudo é o governador. Desceu aqui para o comandante-geral, já tem uma exceção, né? Ele pode aplicar punições disciplinares a todos os policiais militares ativos e inativos, com exceção àqueles que trabalham na Casa Militar, né? Ao chefe da Casa Militar e seus subordinados. Ele também não pode aplicar demissão e reforma administrativa disciplinar de oficiais, né? Só quem pode é o governador. Inciso 2. Ao chefe da Casa Militar da Governadoria cabe as sanções disciplinares de repreensão, suspensão, detenção e prisão a policiais militares sob o seu comando, até os limites máximos estabelecidos nesta lei. O chefe da Casa Militar da Governadoria só aplica sanções aos militares que estão sob seu comando, né? Geralmente essa é a lógica em relação às punições na Polícia Militar. Geralmente o comandante da unidade só pode aplicar punições àqueles militares que estão sob seu comando. Inciso 3. Ao chefe do Estado-Maior-Geral da Polícia Militar compete as sanções disciplinares de repreensão, suspensão, detenção e prisão a policiais militares ativos. Perceba que o inciso 3 não cita aqui os policiais inativos, né? Os policiais da reserva. Ele também não pode aplicar, obviamente, punições disciplinares ao comandante-geral e ao chefe da Casa Militar da Governadoria. Por quê? Porque, veja bem, o chefe do Estado-Maior-Geral da Polícia Militar é simplesmente o subcomandante-geral da Polícia Militar. Ou seja, por questões de hierarquia, o subcomandante-geral da Polícia Militar
não poderia realmente aplicar punições ao comandante-geral, que está hierarquicamente acima dele, né? Bem como também não pode ao chefe da Casa Militar da Governadoria. Inciso 4º. Ao Corregedor-Geral compete todas as sanções disciplinares a policiais militares ativos e inativos, exceto ao comandante-geral, ao chefe do Estado-Maior-Geral e ao chefe da Casa Militar. Você percebe que conforme vai descendo, né? Conforme vai descendo, o chefe militar só pode aplicar dele para baixo. Para cima, ele perde a competência, né? O corregedor-geral não pode aplicar punições a quem está acima dele, ou seja, o chefe do Estado-Maior-Geral, o comandante-geral e o chefe da Casa Militar. Inciso 5. Aos chefes de departamentos, comandantes operacionais intermediários, diretores setoriais e ao ajudante-geral compete as sanções disciplinares de repreensão, suspensão, detenção até 30 dias para praças e oficiais e prisão até 20 dias para oficiais e até 30 dias para praças. Há policiais militares ativos sob a sua chefia, comando ou direção, né? Chamo a atenção aqui que mais uma vez ele fala apenas em policiais da atividade, né? Policiais militares que estão na ativa. E aqui eu queria aproveitar e fazer um comentário que eu já fiz nas aulas anteriores. Vocês verão muito esse termo prisão e detenção, mas esses termos prisão e detenção, existe uma lei federal que aboliu, né? Excluiu do rol de punições possíveis a policiais militares estaduais e bombeiros militares. Essa possibilidade de prisão e detenção foi excluída. Mas por que ainda está aqui no Código? Porque o Código precisa ser atualizado. Além de que essa lei federal que excluiu a pena de prisão e detenção, ela deu um prazo de 1 ano para que as corporações se adequassem. Correto? Então, não demora muito, esses termos prisão e detenção vai sair do Código, né? Foi revogado, foi extinto. Inciso 6º. Aos presidentes das comissões de correição geral, de corregedoria dos comandos operacionais intermediários e ao chefe de divisões, compete as sanções disciplinares de repreensão, suspensão e detenção até 30 dias para praças e oficiais e prisão até 20 dias para oficiais, até 30 dias para praças, a policiais militares ativos na sua circunscrição. Esses incisos que eu estou fazendo a leitura com vocês agora nesse momento, eles parecem assim meio rebuscados, meio difíceis de compreender, termos repetitivos, mas na verdade isso tem a ver com o organograma da Polícia Militar, né? Se você já tivesse um conhecimento de organograma, seria mais fácil você entender. O que se está fazendo nesses incisos nós estamos descendo cada vez mais no organograma da polícia. Veja que no inciso 5, falamos em chefes de departamento, comandantes operacionais intermediários, diretores setoriais, né, ajudante geral. Por exemplo, esse termo aqui na segunda linha, chamado de comandantes operacionais intermediários, ele é um comando que está acima de um batalhão, correto? Né? E a esse comando especificamente tem essas competências, né? Repreensão, suspensão, detenção até 30 dias para praças e oficiais e prisão até 20 dias para oficiais e até 30 dias para praças. Aí a gente desce um pouco mais no organograma e a gente vai chegar aos presidentes das comissões de correição geral, né, de corregedoria dos comandos operacionais intermediários, ao chefe de divisões, correto? Então você precisa
perceber essa descida a diminuição das competências conforme vai descendo no organograma da Polícia Militar, né, conforme vai descendo as prerrogativas e as unidades. Inciso 7. Aos comandantes de batalhões, né, perceba que desceu mais um pouco agora, aos comandantes de batalhões do Regimento de Polícia Montada, das unidades escola, aos chefes de seção do Estado-Maior-Geral, aos comandantes de companhias independentes e aos chefes de assessorias, compete as sanções disciplinares de repreensão, suspensão e detenção até 20 dias para oficiais e até 30 dias para praças e prisão até 15 dias para oficiais e até 30 dias para praças. Há policiais militares ativos sob os seus comandos ou chefias. Você que está prestando o concurso para o cargo de soldado, você é nessa estrutura que você terá o maior contato, ou seja, você provavelmente vai estar subordinado ao comandante de um batalhão ou ao comandante de uma companhia independente, correto? É nessa situação aqui que você provavelmente vai se encontrar. Inciso 8º. Aos subcomandantes de batalhões do Regimento de Polícia Montada, de companhias independentes e aos chefes de serviços, compete as sanções disciplinares de repreensão, suspensão e detenção a policiais militares ativos sob o seu comando ou chefia, de até 10 dias para oficiais e de até 15 dias para praças. Perceba que, mais uma vez, estamos indo mais abaixo. Aqui, por exemplo, já não se vê a figura da punição envolvendo licenciamento ou exclusão, né? Já não são todas as punições que são permitidas aqui. Inciso 9. Aos comandantes de companhias e pelotões destacados, quando oficiais, as sanções disciplinares de repreensão, suspensão e detenção a policiais militares ativos sob o seu comando, de até 5 dias para oficiais e de até 10 dias para praças. Perceba que até a quantidade de dias de prisão e detenção é bem reduzida, né? Para oficiais, o máximo é 5 dias e até 10 dias para praças. Por que no início deste inciso ele fala assim, quando oficiais? É porque quando se trata de pelotões destacados, sargentos e subtenentes podem comandar. Já foi falado isso nas aulas anteriores, estou só reforçando agora. Parágrafo único. A competência conferida aos chefes de seção, de serviços e de assessorias limitar-se-á às ocorrências relacionadas às atividades inerentes ao serviço de suas repartições. É questão de competência mesmo. Você, o comandante, o chefe, o diretor, ele apenas pode punir aqueles que estão sob seu comando. Artigo 27. Todo policial militar que tiver conhecimento de um fato contrário à disciplina deverá participá-lo ao seu chefe imediato, por escrito ou verbalmente. Neste último caso, deve confirmar a participação por escrito no prazo máximo de 3 dias. Já foi falado sobre isso. O policial militar que tiver conhecimento, né, de um fato que seja contrário à disciplina, de uma transgressão disciplinar, né, se ele tiver conhecimento, ele tem o dever de participar ao seu chefe imediato, né, seja por escrito ou verbalmente. Se ele optar por informar inicialmente de forma verbal, ele deve, no prazo máximo de 3 dias, formalizar essa comunicação. E como que isso é feito? Na Polícia Militar,
A comunicação que se dá de subordinado para superior é através de parte. É como se fosse um memorando, um ofício, mas o nome é parte, é uma participação simples. Você participa, você informa o que está acontecendo. E aqui no parágrafo 1º ele traz os requisitos dessa informação. A parte deve ser clara, concisa e precisa. Deve conter dados capazes de identificar as pessoas ou coisas envolvidas, o local, a data e a hora da ocorrência e caracterizar as circunstâncias que a envolvem, sem tecer comentários ou opiniões pessoais. Ou seja, essa parte que o militar faz, comunicando fato atentatório à disciplina, ela deve ser o mais objetiva possível. Você só qualifica a pessoa, as testemunhas e o local. Você não vai tecer nenhum tipo de comentário, nem opinião. Você vai só informar o que aconteceu. Quem vai decidir o que será feito, ou se será feito alguma coisa, é o seu superior imediato que receber essa parte. Parágrafo 2º. A autoridade a quem a parte disciplinar é dirigida deve tomar providências no prazo máximo de 15 dias. Para variar, né, pessoal? Nós estamos estudando uma lei, uma legislação, né? Com certeza essa questão de prazo não ficaria de fora, né? Toda matéria de concurso que envolve leis, você vai ver prazos. Isso é fato. E aqui não poderia deixar de ser diferente. Aqui está dizendo que a parte que o militar faz, comunicando o fato atentatório à disciplina de um companheiro, que ele tem o dever de fazer, de comunicar, né? O comandante que receber essa comunicação, ele deve deliberar no prazo máximo de 15 dias. É um dever que ele tem, né? Sob pena de prevaricar. Parágrafo 3º. A autoridade que receber a parte, não sendo competente para providenciar a respeito, deve encaminhá-la a seu superior imediato. Ou seja, tem o artigo 26 que a gente viu lá, a questão das competências, né? Se esse chefe recebeu uma comunicação de fato atentatório à disciplina de um militar que não é seu subordinado, ou seja, que não compete a ele tomar providências, ele vai informar a seu superior imediato. Ele não vai informar ao chefe do policial militar que está sendo denunciado. Ele vai encaminhar a seu superior imediato. Artigo 28. Nas ocorrências disciplinares que envolvam policiais militares de mais de uma organização policial militar, caberá ao comandante que primeiro tomar conhecimento do fato, comunicá-lo imediatamente e por escrito à Corregedoria Geral. Aí, no tópico anterior, eu disse que o comandante tomou conhecimento de que um militar que não é seu subordinado cometeu uma transgressão, ele comunica ao seu superior imediato, que comunicará à Corregedoria Geral. É o que está escrito aqui no artigo 28. Correto? Envolve policiais de mais de uma organização policial militar. Podem ser batalhões diferentes, companhias diferentes. Nestes casos, ao comandante que primeiro tomar conhecimento do fato, vai comunicar à Corregedoria Geral. Parágrafo 1º. Havendo a situação descrita no caput deste artigo, o Corregedor-Geral encaminhará o caso à Comissão Permanente de Corregedoria do Comando Operacional Intermediário, a que pertencer o policial militar mais antigo envolvido no fato,
ficando ampliada a competência do presidente da respectiva comissão para aplicar as prescrições deste Código a todos os implicados. Aqui envolve questão de antiguidade, hierarquia, não é? O comandante lá que primeiro toma conhecimento de fatos, né, de transgressões envolvendo militares de organizações policiais militares diferentes, encaminha para a Corregedoria Geral. Ele não encaminha direto para a Corregedoria nem para o batalhão do militar, do outro militar envolvido. Ele vai encaminhar para a Corregedoria Geral e a Corregedoria Geral vai encaminhar para a Comissão de Correição Intermediário, né? Porque, veja bem, em termos de organograma, nós temos a Corregedoria Geral e nós temos as comissões de correição intermediárias. Então, a Corregedoria Geral recebe essa comunicação e ela vai encaminhar para essa comissão intermediária de correição, mas não é qualquer uma, é aquela onde o policial mais antigo envolvido está subordinado, né? E esta comissão fica também automaticamente autorizada a aplicar as punições, inclusive ao outro militar que não está sob a sua circunscrição. É isso que está escrito aqui neste parágrafo 1º. Parágrafo 2º. Quando uma autoridade, ao solucionar o processo administrativo disciplinar, concluir que a punição a ser aplicada está além do limite máximo que lhe é autorizado, cabe-lhe encaminhar o processo à autoridade superior para fins de deliberação. Digamos que você, policial militar, um soldado, cometeu uma transgressão de natureza grave, não é? O seu comandante de batalhão fez o procedimento administrativo, identificou lá na solução do processo que você deverá ser excluído ou licenciado a bem da disciplina. No entanto, ocorre que comandantes de batalhões, conforme vimos nas competências do artigo 26, não podem aplicar penas de licenciamento e exclusão. Então, nesse caso, o que acontece? Deve ser encaminhado à autoridade superior para fins de deliberação, né? Você encaminha, você vai subindo. No jargão militar a gente fala, você joga para cima. Vai subindo na cadeia de comando a quem de direito que possa tomar as providências necessárias. Parágrafo 3º. No caso de ocorrência disciplinar envolvendo militar de outra força ou servidor público e policial militar, a autoridade competente deverá tomar as medidas disciplinares referentes ao policial militar. Informando ao escalão superior sobre sua decisão administrativa, devendo este comunicar a solução tomada à autoridade que tenha ascendência funcional sobre o outro envolvido. Ou seja, esmiuçando o que está escrito aqui. Teve ocorrência disciplinar. Envolveu, por exemplo, um policial militar do Pará com outra força, pode ser as Forças Armadas, Exército, militar estadual, militar federal, militar da PM, militar dos bombeiros. Ocorreu essa situação. Ou pode ser militar com outro servidor público. Nesse caso, a autoridade policial militar que tem a competência de tomar as medidas disciplinares contra o policial militar, assim o fará. No entanto, após isso, ele vai informar ao seu superior imediato sobre a decisão administrativa. E somente este superior imediato é que deve informar
qual foi a solução tomada no processo para o chefe do cidadão lá, ou do outro militar, ou do outro servidor público. Bem, artigo 29. Vamos agora conceituar o que é a transgressão disciplinar. É qualquer violação dos princípios da ética, dos deveres e das obrigações policiais militares, na sua manifestação elementar e simples, e qualquer omissão ou ação contrária aos preceitos estatuídos em leis, regulamentos, normas ou disposições, ainda que constituam crime, cominando ao infrator as sanções previstas neste Código. O que está escrito aqui? Transgressão disciplinar é a violação de todos aqueles princípios éticos, valores éticos, deveres, obrigações que nós já vimos anteriormente nas outras aulas, né? Além de que qualquer violação, né, nos termos de ser uma omissão ou ação em legislação, em regulamentos, normas, ainda que configure crime, é aquela situação. O militar pode responder nas 3 esferas: penal, civil e administrativa, ainda que constitua crime, né? Ainda que ele cometa uma transgressão que não está tipificado neste Código de Ética, mas está tipificado em outra legislação, ele também cometerá uma transgressão automaticamente. No artigo 30, nós vamos falar sobre a classificação das transgressões. Eu já dei uma leve pincelada sobre isso, mas aqui nós vamos começar a trabalhar ela de forma mais aprofundada. Artigo 30. A transgressão disciplinar classifica-se de acordo com sua gravidade em leve, média ou grave. São apenas essas 3 classificações das transgressões. Se cair na prova, perguntas referentes aos tipos, quais são, em que se classificam as transgressões, são só essas 3, né? De forma gradativa. É leve, média ou grave, não tem outra. Se colocar lá gravíssima, se for querer imitar o Código de Trânsito, colocar gravíssima, não existe gravíssima. É leve, média ou grave. E de quem é a competência para classificar? Parágrafo único. A classificação da transgressão compete a quem couber aplicar a punição, considerando a natureza e as circunstâncias do fato. Ou seja, a mesma autoridade que tem a competência para aplicar aquela respectiva punição também será o mesmo que terá a competência para classificá-la em leve, média ou grave. Artigo 31. As transgressões disciplinares serão classificadas observando o seguinte. Bem, agora a gente vai ver quais são os critérios para se classificar em leve, média ou grave. Não é discricionário, tá, gente? Não é completamente discricionário. O comandante não gosta daquele policial, eu vou classificar essa transgressão em natureza grave, que é para ele pegar a pena máxima. Não é assim, existem critérios, né? Critérios bem expressos aqui no Código, que nós vamos ver agora. Parágrafo 1º. É de natureza leve quando constituírem atos que, por suas consequências, não resultem em grandes prejuízos ou transtornos ao serviço policial militar ou à administração pública. Ponto. Bem simples. É isso. A transgressão disciplinar será de natureza leve quando as suas consequências não resultarem em prejuízo ao serviço e nem à administração pública. Correto? É bem simples, você consegue memorizar isso sem maiores dificuldades. Parágrafo 2º. É de natureza grave quando constituírem atos que 1. Sejam atentatórios aos direitos humanos fundamentais, sejam atentatórios às instituições ou ao Estado,
afetem o sentimento do dever, a honra pessoal, o pundonor policial militar ou o decoro da classe, atentem contra a moralidade pública, gerem grande transtorno ao andamento do serviço, também sejam definidos como crime ou que causem grave prejuízo material à administração. Veja bem, de natureza grave é todos esses aqui. E não precisa ser cumulativo, correto? Não precisa, não há necessidade de que preencha todos os incisos. Aqui são incisos separados. Se a transgressão se enquadra em um desses incisos, ela será classificada como de natureza grave. Lá na frente, nós veremos que existem consequências nessas classificações. Por exemplo, eu já citei agora há pouco que transgressões de natureza grave podem ensejar licenciamento ou exclusão dos quadros da Polícia Militar. Inciso 6º, é interessante. Se a sua transgressão também for definida como crime, também deve ser enquadrada como sendo de natureza grave. Parágrafo 3º. A transgressão será considerada de natureza média quando não se enquadrar nas hipóteses dos parágrafos anteriores. Ou seja, não se enquadrou em leve, não se enquadrou em grave, é média. Ou seja, fica bem fácil para você memorizar isso para a sua prova, porque você não se preocupa em memorizar em que situações as transgressões serão de natureza leve. Basta você tentar aprender em que situações as transgressões se classificam em leve ou grave, porque se não for leve e nem grave, ela será média. Parágrafo 4º. Considera-se transgressão de natureza grave cometer a subordinado atividades que não são inerentes às funções do policial. Veja que nós temos lá os incisos, né, que ensejam classificar as transgressões em natureza grave. No entanto, o legislador ele colocou aqui um parágrafo específico para falar sobre o desvio de função. Se o comandante ele põe o seu subordinado para realizar atividades que em nada têm a ver com as funções do policial militar, incorre em transgressão disciplinar, automaticamente de natureza grave. Artigo 32. Agora nós vamos iniciar como que se dá na questão do julgamento das transgressões, né? Como que se dá o processo em si. Artigo 32. O julgamento das transgressões deve ser precedido de uma análise que considerem, inciso 1, os antecedentes do transgressor. 2. As causas que a determinaram. 3. A natureza dos fatos ou os atos que a envolveram. E 4. As consequências que dela possam advir. Ou seja, tentou-se ao máximo possível implementar neste código a questão da ampla defesa e o contraditório, né? Tentou trazer aqui todos os elementos possíveis admitidos em direito para que o policial militar tenha um julgamento justo, né? Os antecedentes dos transgressores devem ser levados em consideração na hora de julgar a transgressão do policial militar. Os antecedentes do transgressor é o quê? Se ele está no comportamento bom, né? Se ele tem elogios, se ele já responde ou já respondeu outros processos disciplinares. Tudo isso deve ser levado em consideração. Tem que analisar as causas que determinaram a transgressão, né? O porquê que isso aconteceu. Tem que se analisar o caso concreto, pessoal. É como se fosse um processo mesmo na justiça. Inclusive, o militar tem direito,
né, a um advogado, caso ele esteja respondendo um procedimento administrativo disciplinar que gera punição. Na sindicância, ela não gera punição, portanto, não há necessidade, né, de um advogado. Né? Mas se for um PADS, né, que é um processo administrativo disciplinar simplificado, que é o que é adotado na PM, aí tem que ser feito mesmo todo um processo garantindo todos os direitos do policial militar acusado. Artigo 33. No julgamento das transgressões devem ser levantadas causas que justifiquem a falta ou circunstâncias que a atenuem ou a agravem. Como eu disse, é como se fosse um processo penal, né? Deve ser analisado causas atenuantes ou causas agravantes, causas que justifiquem, né? Que justifique a falta, a transgressão. E aí o artigo 34, ele explica melhor, né, o que são essas causas de justificação. Haverá causa de justificação quando a transgressão for cometida: 1. Na prática de ação meritória ou no interesse do serviço ou da ordem pública. Inciso 2. Né? O inciso 2 fala que haverá causa de justificação quando houver qualquer incidência de excludentes de ilicitude, né? Ou seja, aquelas mesmas excludentes de ilicitude que no Código Penal Comum e no Código de Processo Penal Comum absolvem o acusado, o réu, aqui também é a mesma coisa. Se acontecer quaisquer das excludentes, ou seja, legítima defesa, estado de necessidade, exercício regular de direito ou estrito cumprimento do dever legal, haverá causa de justificação, e isso gera uma consequência importantíssima para o policial militar acusado. 3. Em obediência à ordem superior, quando não manifestamente ilegal, para compelir o subordinado a cumprir rigorosamente o seu dever, em caso de perigo, necessidade urgente, calamidade pública, preservação da ordem pública e da disciplina, por motivo de força maior, o caso fortuito plenamente comprovado, né? Em relação ao inciso 3, se o militar recebeu uma ordem que não é manifestamente ilegal, né? E ele cumpre, e em decorrência dessa ordem já acontece uma transgressão disciplinar que esteja ligado diretamente a esta ordem, que não é ilegal, também haverá causa de justificação, né? Em caso de necessidade urgente, caso de perigo, calamidade pública, preservação da ordem pública, se, por exemplo, um superior desrespeitar o subordinado, né? Cometendo em tese uma transgressão, né? Mas se ocorrer nessas situações específicas, também haverá uma causa de justificação, né? Motivo de força maior, caso fortuito, isso também foi trazido por analogia do Código Penal, foi trazido para cá também, né, o processo administrativo. E eu disse que, considerada as causas de justificação, isso gera uma consequência muito importante para o policial militar acusado. Qual é? Ou seja, não haverá transgressão disciplinar quando for reconhecida qualquer causa de justificação, devendo a decisão ser publicada em boletim. Ou seja, quaisquer dessas causas de justificação citadas anteriormente, se forem reconhecidas, automaticamente o militar será absolvido, porque não há que se falar em transgressão disciplinar nesses casos. O artigo 35 fala das circunstâncias atenuantes, né? São circunstâncias atenuantes: 1. Bom comportamento. 2. Relevância de serviços prestados. 3. Ter sido cometida a transgressão para evitar mal maior. Ter sido cometida a transgressão em defesa própria de seus direitos ou de outrem, desde que não constitua causa de justificação.
falta de prática do serviço, ter sido a transgressão praticada em decorrência da falta de melhores esclarecimentos, quando da emissão da ordem ou de falta de meios adequados para o seu cumprimento, devendo tais circunstâncias ser plenamente comprovadas. As situações atenuantes, né, elas não eliminam a transgressão, assim como as causas de justificação. Mas, obviamente, que lá na frente, na dosimetria da pena, ela terá um impacto. Ou seja, o militar, em vez de pegar, por exemplo, 20 dias de suspensão, vai pegar só 15 ou 10, né? Já ajuda bastante. Agora vamos falar do artigo 36, que são causas agravantes. 1. Mau comportamento. 2. Prática simultânea ou conexão de duas ou mais transgressões. Reincidência de transgressão. Conluio de duas ou mais pessoas. A prática de transgressão durante a execução do serviço. Ser cometida a falta em presença de subordinado. Ter abusado o transgressor de sua autoridade hierárquica. A prática da transgressão com premeditação. A prática de transgressão em presença de tropa. A prática da transgressão em presença de público. Ou seja, todos esses incisos, elas geram circunstâncias agravantes, ou seja, que na dosimetria da pena vai fazer com que você pegue uma punição um pouco acima da média, né, da pena base. Vai agravar a sua situação disciplinar. Mau comportamento, né, se houver conexão de duas ou mais transgressões, se o militar já for reincidente, já tiver um histórico de transgressões disciplinares anteriores, se ele tiver em conluio, se houver premeditação, se for durante o serviço, porque vocês viram que existe transgressão, inclusive na folga do policial militar, né? Se o superior cometeu uma transgressão na presença do subordinado, né? Ter abusado o transgressor de sua autoridade hierárquica, enfim. Todos esses incisos agravam a pena do militar. Por hoje é só, pessoal, porque agora nós iríamos entrar no artigo 37, que nós entraríamos aqui nas transgressões em espécie. Ou seja, aqui é que estão tipificadas expressamente todas as transgressões disciplinares. Ou seja, é um artigo com incisos, com mais de 100 incisos. Então eu teria que ter uma aula específica apenas para este artigo 37. E como nós já estamos aí com mais de 50 minutos de aula, por hoje é só. Não esqueçam de dar o like, de se inscrever no canal e compartilhar. Muito obrigado aí a todos.